que vós, os moradores dessa rua, são bem-aventurados hoje por essa rica oportunidade que Deus tem concedido não somente a nós, como principalmente a vós também, de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra. Porque Deus já tem falado através daquilo que fora ministrado até aqui, entre os testemunhos de libertação, entre as palavras ministradas, entre os louvores que foram entoados, que foram também uma pregação da palavra do Senhor. E Deus também continuará a falar aos nossos e aos vossos corações. E antes de passar a oportunidade para o Diácono Nazareno, gostaria também de deixar os 2 ou 3 versículos da palavra de Deus para a nossa reflexão, que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, do capítulo 2, do versículo 8 ao verso 10, que diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus a preparou para que andássemos nela. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Paulo, escrevendo uma carta à igreja que estava situada na cidade de Éfeso. Pela graça sois salvos, por meio da fé que vocês receberam acreditando em Cristo Jesus. Porque na verdade isso não é força, isso não é capacidade pessoal de ser humano algum, mas é um dom de Deus, é um presente dado por Deus que o homem algum tem a capacidade de realizar. E como nós falamos no texto introdutório de abertura desse culto hoje, nós falamos sobre o jovem rico, que também ontem no culto foi falado sobre isso também, que ao ver Jesus ele correu e se ajoelhou aos pés do mestre, dizendo: bom mestre. E Jesus logo prontamente respondeu: por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. E aquele jovem ali preocupado, ele pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus olha para aquele jovem e diz: você conhece os mandamentos: não matarás, não roubarás, adulterarás, não darás falso testemunho, honra pai e mãe, e etc, e etc. E aquele jovem se animou com as palavras de Cristo e disse: mestre, desde criança eu obedeço esses mandamentos. E Jesus o amou e também se alegrou com a resposta daquele jovem e disse: pronto, uma coisa só te falta. E ele disse: mestre, o que é? Ele disse: vende, pega todos os teus bens, vende e distribui aos pobres. E depois de fazer isso, vem e segue. E a Bíblia diz que aquele jovem, após ouvir essas palavras do mestre, ele se entristeceu, ele baixou a cabeça e continuou seguindo o seu caminho, desprezando a graça, o favor imerecido de Deus sobre sua vida. Hoje não é diferente. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do amor de Deus para as pessoas,
Elas dizem, algumas delas dizem, eu já sou de Deus, eu já tenho Deus no coração. Mas por que você fala isso? Olha, irmão, porque eu obedeço os mandamentos. Não matarás, eu não mato. Não roubarás, eu não roubo. Não adulterarás, eu não adultero. E ainda mais eu posso acrescentar, eu honro meu pai e minha mãe, e também sou fiel à minha esposa, sou trabalhador, sou conhecido na vizinhança, todo mundo gosta de mim porque eu sou uma boa pessoa, então eu tenho boas obras, então eu sou de Deus. Mas a palavra que nós vemos aqui no Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, diz que o homem é salvo pela graça mediante a fé em Jesus. Ou seja, você não é justificado diante de Deus pelas obras boas que você pratica. Sabe por quê? Porque existe algo no ser humano que ele já nasce com ele que se chama pecado. Se chama pecado. As pessoas da época de Jesus tentavam matar ele, porque ele dizia que Deus não olhava somente para a aparência do homem, mas para aquilo que havia no seu interior. E Jesus, pregando aquela massa, ele diz: olha, está escrito na lei, não adulterarás. Está escrito na lei, não adulterarás, mas vocês não adulteram, mas na mente vocês adulteram. Porque o pecado domina e predomina sobre toda a raça humana. E é isso que as pessoas precisam compreender. Porque você pode não matar, você pode não roubar, você pode não adulterar, mas a sua mente é contaminada pelo pecado. Você fala de alguém, você fala mal de alguém, você pensa mal de alguém, você toma as atitudes que são contrárias à palavra de Deus, mas você se confia que você não bebe, não fuma, não mata, não rouba, e acha que isso é o suficiente para te justificar diante de Deus, mas não é, porque você ainda continua escravo do pecado. Enquanto esses pensamentos ruins dominar a tua mente, esses desejos malignos dominar a tua mente, essas ações indecentes dominar a tua mente, você continua ainda escravo do pecado. E ainda que você diga que não beba, não fume, não mate, não rouba, que você procure obedecer os mandamentos, você de forma alguma jamais será justificado diante de Deus. E você me pergunta, por quê? Se eu sou uma boa pessoa e procuro fazer as boas obras, porque o pecado está em você. Porque você é escravo do pecado, porque você não tem domínio sobre o pecado, porque nenhum ser humano tem domínio sobre o pecado, porque os próprios cristãos, eles têm uma totalidade de domínio sobre o pecado. A graça de Deus que está sobre nós, nos ajuda a batalhar contra o pecado, nos ajuda a vencer o pecado, mas sem a graça de Deus, nós nada somos, continuamos ainda aqueles pecadores que não são merecidos ao reino de Deus. É isso que as pessoas precisam entender, é isso que as pessoas precisam compreender. Quando Jesus veio ao mundo, ele viveu entre os homens, em toda a sua trajetória, 33 anos, em toda a sua trajetória ele lutou contra o pecado. Jesus venceu o pecado, e por isso ele venceu por mim e por você, mas essa graça não está sobre todas as pessoas ou qualquer pessoa. Essa graça, esse favor merecido de Deus é somente para aqueles que ouvem a palavra de Deus, que se arrependem dos seus pecados, confessam a Cristo como único e Salvador de suas vidas. Porque sem Cristo, olha, alguém diz assim: e aí, irmão, depois que tu é crente, agora tu não peca mais não? Pecamos sim, todos os dias. A irmã disse, toda hora, todos os dias, toda hora, nós pecamos sim, porque nos encontramos pensando coisas que não era para pensar, às vezes maldamos o que para maldar, falamos o que não era para falar, tomamos atitudes que não era para tomar, mas existe uma diferença. Nós não queremos viver essa vida, mas a nossa natureza humana, a Bíblia diz que ela combate contra o Espírito e o Espírito contra a natureza humana. Mas há uma diferença. Jesus nos purificou de todo o pecado, e naquilo que nós não conseguimos vencer o pecado, a graça, o favor merecido de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, vence por nós. Então todos os dias nós